E aí, pessoal, tudo bem? Bom, de antemão eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e espero que estejam gostando dessa série de vídeos. Hoje a gente vai trabalhar com um gráfico de linha, que permite a observação do comportamento de um indicador ao longo do tempo. Então a gente pode verificar se há tendências, por exemplo, se esse indicador está apresentando uma evolução positiva ou uma evolução negativa. E a gente pode verificar também se há sazonalidade. O que é sazonalidade? Sazonalidade é a repetição de padrões. Então, se você tem um gráfico de linha com uma linha que faz algum padrão dessa forma, você já sabe que o indicador tende a se comportar dessa forma e isso permite que você preveja o comportamento dele no futuro. Bom, na parte de obtenção de dados, a gente vai trabalhar com a inflação e com a meta de inflação. A inflação é o aumento generalizado de preços de uma economia. Uma quantidade pequena de inflação é natural de toda economia e às vezes pode ser até positiva. Portanto, o objetivo do governo nunca é de zerar a inflação e sempre fazer com que a inflação atinja uma meta. Às vezes o governo consegue, às vezes não. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como descobrir a inflação no ano, como descobrir a meta da inflação nesse ano e, portanto, saber se o governo conseguiu ou não cumprir com a sua meta. Então, vamos lá, porque apresentando na prática o problema fica um pouquinho mais fácil de vocês conseguirem visualizar a que eu estou me referindo. Vamos lá. Bom, gente, tudo pronto então para a gente falar de inflação. Eu vou abrir aqui o link que a gente passou para vocês. É uma tabela com histórico de metas para a inflação no Brasil. Esse documento é feito pelo Banco Central. E nesse documento a gente tem aqui os anos, né, de 1999, quando foi implementado esse sistema de metas de inflação, até 2018, porque a meta ela é apresentada com um certo tempo de antecedência. Aqui a gente tem a norma e aqui é o mais importante, a gente tem a meta. A meta de inflação desde 2005 ela é 4,5 pontos percentuais. Então não muda muito. Mas essa meta ela tem uma banda também, que é uma variação que é aceita. Então aqui tem, por exemplo, em 2015 a meta era 4,5 e a banda era de 2%. Então essa banda ela pode ser para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior e superior da meta é 2,5 até 6,5. É um pouquinho complicado, mas vai ficando mais fácil conforme eu vou explicando melhor para vocês. E na última coluna dessa nossa planilha, a gente tem a inflação efetiva, medida pelo IPCA, o Índice de Preços do Consumidor, categoria ampla. E esse dado aqui é calculado pelo IBGE, então aqui o Banco Central coloca para a gente comparar e ver se ficou acima ou abaixo do limite superior da meta. Então, gente, agora a gente precisa passar esses dados para o Excel. Infelizmente, eles disponibilizaram PDF, então é meio complicadinho de simplesmente copiar o dado e colar lá, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso. Bom, agora eu vou colocar aqui, peguei aqui minha planilha e vamos colocar os valores, tá, gente? A gente vai trabalhar de 99 até 2015. Por que 2015? Porque a gente não quer trabalhar com o futuro, porque a inflação efetiva naturalmente não foi calculada. Primeira coisa, vocês colocam aqui 99, 2000. Agora, gente, para não ter que digitar tudo, vocês selecionam os dois, clicam aqui nesse quadradinho, canto inferior direito, e puxam para o lado até 2015. E agora a gente vai fazer duas colunas, uma com a meta da inflação e a outra com a inflação efetiva. Ou a gente pode colocar aqui IPCA, que é essa inflação efetiva é medida através desse índice, que é o IPCA. Como eu disse, a gente vai ter que copiar, né? Só que assim, gente, a gente quer saber se a inflação efetiva ficou acima da meta. Então eu não vou copiar a meta, eu vou copiar o limite superior da meta. Por exemplo, a meta aqui em 2006 foi de 4,5. Mas o limite superior dela foi de 6,5. Então, só teria tido algum problema se a inflação efetiva estivesse acima do limite superior, não acima da meta. Então, agora eu vou copiar aqui os valores de 99 até 2015.
eu vou pausar o vídeo para vocês não ficarem entediados vendo eu copiando os valores, mas quando voltar, então, os valores já vão estar aqui disponibilizados na planilha. Aí, gente, então, como combinado, os valores estão colocados na planilha. Agora fica muito fácil, né? Quando a gente tem os dados organizados assim, fica muito fácil trabalhar com a apresentação deles. Se eu vou selecionar tudo, vou clicar em Inserir, Gráfico de linha. Pronto. Agora a gente tem um gráfico que mostra ano após ano, aqui embaixo, de 99 até 2015, qual foi a meta da inflação, que está aqui azulzinha, e a inflação efetiva, que está em laranja. A gente vai ver que, em diversos momentos, a inflação efetiva ela passou da meta. Por exemplo, 2002, foi, no caso, quando o presidente Lula foi eleito, que teve os mercados se comportaram de uma maneira meio... se assustaram e daí simplesmente o Banco Central não conseguiu controlar a inflação naquele ano. Mas antes disso também, aqui em 2001, já teve uma inflação que passou, e em 2013 ela passou também. E agora, depois, em 2015, ela passou novamente. E a gente vai ver que é uma coisa que é interessante, que quando a inflação ela passa da meta, o Banco Central é obrigado a fazer uma cartinha explicando por que isso aconteceu. Então, se vocês colocarem no Google Banco Central, inflação, carta, o primeiro link que aparece aqui, carta aberta, tem as explicações, 2016, 2004, 2013 e 2002. As explicações de por que a inflação ficou acima da meta. Vocês podem... Claro, é um arquivo um pouco mais técnico, mas é bem interessante. E mostra que os nossos dados estão corretos, porque aqui o ano que está aparecendo aqui realmente é o ano que está constando aqui. Agora, se a gente quiser fazer a mesma coisa que a gente fez no Google Docs, é muito fácil, né, gente? A gente só vai abrir uma planilha qualquer. Em vez de ter colocado os dados lá, eu teria colocado aqui. E a mesma coisa, inserir gráfico. Aqui já tem um gráfico de linha que tá bonito. A gente põe em inserir. Depois teria que ajustar aqui embaixo esses marcadores, porque eles estão resumindo. Assim, acho que se aumentar ele já vai. E, bom, tem as mesmas informações. E vocês também poderiam clicar aqui em salvar imagem, como a gente fez no primeiro gráfico que a gente fez aqui no Google Docs. E vocês têm um gráfico para utilizar na apresentação de vocês, no que vocês quiserem. Então, gente, o gráfico de linha é interessante para isso. Ele permite ver a evolução, né? Ou como é que é o andamento de um certo indicador ao longo do tempo. E também, se tu tiver duas linhas, permite fazer essa comparação, por exemplo, de um valor com uma meta. Poderia ser alguma outra coisa, do tipo, a meta de algum indicador social que o país esteja buscando. Por exemplo, educação infantil, daí poderia ter com uma linha com o índice alcançado efetivamente e outra com a meta. Então é isso, gente. Sobre esse gráfico é isso mesmo. Se ficar alguma dúvida, por favor, comentem aí nos comentários do vídeo. E até a próxima. Obrigado.